Já, né? Então tá bom. Vamos ver algo sobre saúde antes de ver esse tema à noite. 42, digita 42 e enter. Digita 42 e dá enter. Vai direto para o slide. Esse aí. Veja, aqui nós temos uma tabela de quanto se perde de vitaminas e minerais na refinação do trigo. É impressionante. Vocês podem ver que vitamina B1 perde-se 86%, vitamina B2 70%, niacina 86%, ferro 84% e assim. Biotina, por exemplo, perde-se 90%, cálcio 50%, fósforo 78%. Você perde tudo. Qual a vantagem de comer pão branco? Nenhuma. E isso acontece exatamente com o arroz. Por isso que os problemas de saúde são mais intensos quando se comem alimentos refinados, porque todos estes nutrientes perdidos são necessários para o funcionamento do organismo e preservação da saúde. É muito importante. Uma das coisas que eu me esforçaria, sabe, para incluir na minha dieta são os cereais integrais. O pão o mais integral possível. Evitar esses pães comprados em supermercado. Porque além de serem empobrecidos, ele coloca 14 grãos, 16 grãos. Dá para contar. 1, 2, 3, 4, eu acho que você chega a 14. Mas isso não significa que um pão integral. Tem muita farinha branca e pouca farinha integral. O bom é fazer esse pão em casa, o mais integral possível, porque você está incorporando nutrientes importantíssimos para o funcionamento. Por exemplo, carência de vitaminas B2 está relacionado com cataratas. E assim uma série de problemas, queda de cabelos, unhas que se quebram com facilidade, estão relacionados com vitaminas e minerais. Então, quando a pessoa tem uma alimentação pobre, sabe, nutricionalmente, acontecem os problemas de saúde com facilidade. Vejam esta experiência. Em Singapura, antes da Segunda Guerra Mundial, foi algo assim tão surpreendente que ainda aparece nos livros. A mortalidade infantil naquele tempo era 420 crianças por cada 1000. Todo era por problemas de higiene, salubridade. Aí foi um médico, ficou trabalhando 10 anos para cuidar saneamento, orientar as pessoas em saneamento, disposição de lixos, dejetos, construção de fossas, de poços, e assim por diante. E ele conseguiu, nesses 10 anos, reduzir a mortalidade infantil para 160 crianças para 1000. É um sucesso. Mas veio a Segunda Guerra Mundial. Ele não tinha dinheiro para comprar alimentos. E aí o governo decretou: todo mundo deveria comer arroz integral. Por quê? Porque no processo de refinação se perde até 30% do arroz em farelo. E esse farelo geralmente ia para a ração animal. Quando saiu o decreto, todos devem comer arroz integral, a mortalidade infantil caiu para 80 crianças por cada 1000. Quer dizer, porque aquele médico, com todos os recursos e conhecimento da época, não conseguiu em 10 anos, o arroz integral conseguiu em 1 ano. Vale ou não vale a pena comer arroz integral? Irmãos, é muito importante o arroz integral e muito importante o pão integral. Sabe? Por que razão se refina? Bom, existem várias. Uma, porque se vocês tocam alimentos integrais, eles são atacados pelos bichinhos, porque tem nutrientes para comer. Se vocês tocam arroz branco, não acontece isso com tanta rapidez. Mas o ser humano perde nutrição. Bem, quando nós temos que escolher alimentos, devemos lembrar que uma das coisas que nós precisamos para funcionar é energia, é combustível. É daí que sai a disposição para trabalhar, tanto mental como fisicamente. E dos alimentos aqui, há um grupo que fornece pouca energia. Banana nanica, batata doce e batatinha.
22, 20, 17,6% do alimento é energia. Enquanto se vocês comparam com milho, trigo e arroz 76,5%, milho 70,1%, trigo 76%. Tem muito mais energia, porque a função dos cereais é fornecer energia. Qual a função da batatinha, batata doce, banana? Fornecer minerais e vitaminas principalmente. Tá? Não é a função fornecer energia. Então, para uma pessoa estar, sentir-se bem alimentada, no sentido de que tem disposição para o trabalho, exercer as atividades do dia, precisamos de combustível, além de vitaminas, minerais, proteínas e gorduras. Agora, se vocês consideram o feijão, até que tem bastante energia, 52%, por isso é um alimento muito bom, fornece energia e fornece proteínas. Agora, o mel, ele fornece 78,1% de energia, mas não pode ser utilizado como fonte energética. Por quê? Apesar de fornecer tanta energia. A Bíblia fala para comer pouco. Hein? A Bíblia fala para comer pouco. Porque se você comer o necessário para suprir toda a necessidade de energia, seria muito mel e ele fermentaria. Então aí você perde os benefícios. Como para evitar que ele fermente, tem que comer pouco. E aí já não serve como fonte de suprimento de energia. Tem que comer muito moderadamente. Então, qual seria a alimentação mais importante em termos de fornecer-nos energia? Os cereais, milho, trigo e arroz. Existe uma exceção que é a mandioca. Veja, se compara com a batatinha, tem quase 5 vezes a energia da batatinha. Mas a mandioca em forma de farinha fornece isso? Sim, também. Mesmo a farinha torrada? Sim, mesmo a farinha torrada. Agora, se for comer a mandioca, frita não seria saudável. Tudo que é frito não é saudável. Ele é muito agressivo ao estômago e, além de ser agressivo, ou a fritura, porque é irritante, e também é tóxica. Então isso produz muitas substâncias agressivas que vão para o torrente sanguíneo. Então, nunca frita. Teria que ser assada ou cozida. Mas aí é interessante entender como funciona o estômago. O estômago funciona por peso. É um tecido elástico. À medida que vão entrando os alimentos, as paredes vão se esticando, que é elástico. Mas nas paredes do estômago existem umas células especializadas que elas se alongam, à medida que o tecido se estica, elas se alongam e chegam a um tamanho determinado e emitem estímulos elétricos que vão para o cérebro. O cérebro, quando chega a esses estímulos, entende que o estômago está completo e responde com hormônios. E a pessoa tem a sensação de saciedade. É a hora de parar de comer. Entendeu como funciona? Agora, como é por peso, tanto faz para o estômago receber 1 quilo de água como 1 quilo de alimento nutritivo. Se vocês comem mandioca cozida, por mais que deixem escorrer a água, em 1 quilo de mandioca cozida, pelo menos 700 gramas são água. E apenas 300 gramas mandioca. Aí entrou esse quilo de mandioca cozida. Você vai tirar energia só de 300 gramas. Perdeu 700 gramas em capacidade do estômago. Entretanto, se você pegar essa mandioca, corta em pedaços, coloca no forno, tempera bem com alhos, orégano, o que você quiser, e assa, e deixa evaporar a água, controla que fique quase crocante. Aí evaporou bastante água. 1 quilo de mandioca assada, assim que fica quase crocante, pelo menos são 600 gramas de mandioca e umas 400 gramas de água. Mas a mandioca tem que ser cozida antes. Pode ser cozida ou pode ser crua. Das duas maneiras você chega ao mesmo resultado. Agora, neste caso, 1 quilo de mandioca assado, você está colocando o dobro de mandioca que se fosse cozida. E você tem o dobro
de energia. Porque quando chegar o quilo, já as células se alongaram o suficiente, emitiram os estímulos elétricos, o cérebro recebeu e interpretou que o estômago está completo, e aí responde com hormônios, e a pessoa tem essa sensação de saciedade e a hora que se sente satisfeita. Entenderam como funciona? A bexiga funciona da mesma maneira. A bexiga tem, ela também é uma parede elástica, e à medida que vai entrando a urina, você vai esticando. Quando já está completa, aí essas células que também estão na parede desse tecido se alongam, emitem os estímulos, o cérebro interpreta que está completa, aí responde com hormônios e você sente a necessidade de eliminar a urina. Quando vai no lugar apropriado, tem um músculo em forma de anel que fecha, aí ele libera o músculo e desce a urina. Aqui é interessante ter hábitos temperantes. Com o passar dos anos, você vai perdendo energia cerebral. E uma das causas, não é a única, da incontinência, é que a pessoa não tem energia no cérebro suficiente para manter esse anel fechado. E se abre. E aí que a pessoa tem que usar fraldas. E às vezes também não consegue fechar o intestino. E esse é o problema. Por isso que é importante não gastar energia cerebral por maus hábitos, porque no futuro você vai precisar até para manter esse anel fechado, que é um músculo. Como funciona o intestino? Da mesma maneira, é um tecido elástico, tem essa célula especializada. Quando as fezes vão entrando no intestino, se forem volumosas, elas vão preencher o intestino e as paredes vão se esticar. Aí as células vão crescer. Quando se alongarem o suficiente, vai emitir os estímulos para o cérebro. E o cérebro vai responder com hormônios. E você vai sentir a necessidade de eliminar as fezes. Quando se dirige ao lugar apropriado, aí o cérebro envia estímulos elétricos para os músculos que estão nos intestinos e ele produz um movimento que se chama peristáltico. E nesse movimento, empurra as fezes para fora. Por que as pessoas têm constipação? Que chama intestino ressecado. Ou também falam de prisão de ventre. Qual a razão? Que as fezes não são volumosas, não preenchem o intestino. Aí as paredes não se dilatam. E as células também não. E passam 2, 3, 4, 5, 10 dias e o cérebro não sabe que tem que eliminar fezes, porque não chegou o sinal lá em cima. E por que não preenche? Por que não são volumosas? Está faltando fibra e água. Porque se a pessoa consome um alimento rico em fibras e bebe bastante água, essa fibra se incha. E aí as fezes são volumosas. Quando a pessoa tem uma alimentação pobre em integrados, refinados, então as fezes são estreitas, não preenchem o intestino, e aí passa com as fezes dias, e isso é um problema de saúde sério, porque imagina um material que está em putrefacção, que fica muitos dias no intestino. A quantidade de toxina que está eliminando. E tudo isso vai para o sangue. E aí que vem os problemas de câncer. Câncer no colo. Entenderam como funciona? Então, podemos evitar rapidamente esses problemas, e problemas associados, hemorroidas, por exemplo. Tá? Muitas pessoas sofrem de hemorroidas. Dessa maneira, comendo fibras, bastante fibra, bebendo água e principalmente eliminando a carne. E está resolvido o problema. Ficou claro? Bom, eu acho que a parte mais importante em termos de saúde é esta. Conselho sobre o regime alimentar tem umas promessas de Deus que são impressionantes. Veja o que diz aqui. Cristo fora o guia e mestre do antigo Israel, e ensinara-lhe que a saúde é o prêmio da obediência às leis divinas. O grande médico que curava os doentes da Palestina falara a seu povo da coluna de nuvem, dizendo-lhe o que devia fazer e o que Deus faria por ele. Duas coisas. O que o povo deveria fazer e o que Deus faria por ele. E em seguida diz: se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus,
Diz: e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, vejam só, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te salva. E o Egito é um símbolo na Bíblia da desobediência. Na Bíblia nos relata várias doenças que sofriam os egípcios: tumores, cegueira, pasmo de coração, parada cardíaca, que mais fala ali? Úlceras, enfim. Mas eu sou bastante curioso, sabe? Eu, quando leio alguma coisa, quero saber da fonte. Fui à procura de algum escritor que mostrasse qual era a saúde dos egípcios contemporâneos a Moisés, quando se escreveu isso aqui. E tem um papiro, porque na lição da escola sabatina, já faz muitíssimos anos, apareceu aí na lição, falando sobre a saúde, e mencionava o papiro de Smith. Eu fui atrás do papiro de Smith, mas o papiro de Smith não fala de saúde, fala dos casos de traumatismo, como ele resolvia o problema quando alguém levava uma pancada na cabeça, quando caía, quebrava uma perna, quais eram os procedimentos no Egito. Mas como estava nessa procura, acabei sabendo que havia um outro papiro, que é o papiro de Evers. Evers é o nome de um alemão que comprou esse papiro numa feira livre lá no Egito, e ele foi, e hoje está traduzido para o inglês, francês, para o alemão, não está para o português. É um documento, um papiro de 22 centímetros de largura, tem uns 30 metros de comprimento, um rolo. E aí estão relacionadas as doenças que os egípcios tinham naquele tempo, contemporâneo a Moisés. Quais eram as doenças? Impressionante, irmãos. Diabetes mellitus, artrite reumatoide, depressão, sabe? Câncer. Eu fico impressionado porque são as mesmas doenças que sofre o mundo moderno. Isso significa que nós estamos sofrendo as doenças dos egípcios. Por quê? Porque não estamos seguindo as orientações do Senhor. Observe o que diz aqui no mesmo livro, Conselho sobre o Regime Alimentar. Cristo deu a Israel definidas instruções acerca de seus hábitos de vida e assegurou-lhe: e o Senhor de ti desviará toda a enfermidade. Quando cumpriam as condições, verificavam-se as promessas. Entre as suas tribos não houve um só enfermo. Bom, hoje eu comecei a fazer o relatório daqui da igreja, utilizando todas essas folhas de pesquisa. O número de folhas me parece que foi 56 folhas de pesquisa. Irmãos, quando eu estava digitando, calculando, eu já percebi que a igreja estava mais doente que muitas outras igrejas, sabe, a maioria. Hoje, quando eu fiz os 2 primeiros gráficos, que vou apresentar nos sábados, que eu permiti, está muito mais doente. E isso, sabe, doenças fáceis de corrigir. Não é nada assim que precise de grande esforço, é apenas mudar hábitos. Aqui tem problema de saúde que nas outras igrejas não tem. Então, eu acho que vale a pena começar a pensar em mudar os hábitos, porque estamos, sabe, prejudicando a própria qualidade de vida. Estamos criando condições para doenças graves no futuro. Porque hoje podem ser doenças que são suportáveis. A pessoa toma um comprimido aqui, um comprimido ali e vai indo. Mas chega um momento que as doenças já se tornam graves. Veja o que diz este texto, Conselho sobre o Regime Alimentar. Depois de haver o homem feito tudo em seu poder para garantir a saúde, recusando a satisfazer o apetite, a fim de possuir mente saudável e imaginação santificada, para que possa fazer a Deus uma oferta de justiça, observe, está então salvo somente pelo milagre da graça de Deus, como a arca esteve salva sobre os vagalhões da tormenta. Noé havia feito tudo o que Deus dele requerera ao preparar a arca. Então Deus fez aquilo que o homem não podia fazer e preservou a arca pelo seu miraculoso poder. Isso significa que não é a reforma de saúde que nos vai dar garantia absoluta de que com isso evitamos as doenças. Não.
Fazendo isso, nós estamos dando os passos necessários de submissão à orientação de Deus. E a saúde é aquela bênção que Deus derrama, que nós recebemos sem nenhum merecimento. Porque o mínimo que nós temos que fazer, porque quando eu transgrido a lei da saúde, quem sofre? O vizinho ou eu? Eu mesmo. Então, o mínimo que eu posso fazer é evitar hábitos que eu sei que vão me prejudicar a saúde. Mas por fazer isso, por estar em conformidade com a orientação do Senhor, o Senhor abençoa e dá a saúde. Amém. Por isso, irmãos, as pessoas podem se melhorar de qualquer doença, desde que façam a vontade de Deus. As promessas são claras. A arca, por exemplo, foi feita de acordo com a orientação do Senhor. Mas quem preservou a arca? O Senhor. Nós podemos fazer tudo o que está ao nosso alcance, em termos de mudança de hábitos. Mas quem nos vai preservar no tempo das pragas, quem vai ser? Vai ser o Senhor. Amém. Não vai ser a reforma. Isso é muito importante, porque senão nós podemos fazer da reforma de saúde o nosso salvador. E não é isso. Sabe? O poder de Deus sempre soberano estará sobre todas as coisas. Deuteronômio 7, olha que lindo esse texto. Guarda, pois, os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Será, pois, que se ouvindo estes juízos, os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará a aliança e a misericórdia prometida. Ele te amará e te abençoará. O Senhor afastará de ti toda a enfermidade, das doenças malignas dos egípcios. Que promessa maravilhosa para o tempo que estamos vivendo. Por que o Senhor tem uma preocupação tão grande com a saúde? O Conselho sobre Saúde explica. Muito íntima é a relação que existe entre a mente e o corpo. Quando um é afetado, o outro se ressente. E essa é a preocupação do Senhor. Se ficamos doentes fisicamente, estamos comprometendo nosso desenvolvimento espiritual. Veja esta promessa, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. 9 casos dentre 10, se se alimentassem temperantemente e fizessem animoso e saudável exercício, curar-se-iam ao mesmo tempo que poupariam tempo e dinheiro. Não é bom? Por que 9 de cada 10 e não 10 de cada 10? Porque nós temos 4 dimensões. Aqui está falando de alimentação e de exercício, que isso tem a ver com o nosso corpo. Mas se nos excedermos no uso das faculdades mentais, se tivermos relacionamentos conflitivos dentro de casa, ou no trabalho, em qualquer lugar, esse estresse acaba provocando doenças. E ainda temos uma relação espiritual, sentimento de culpa, não consigo perdoar, não consigo aceitar o perdão, tenho mágoas, ressentimentos, tudo isso acaba prejudicando a saúde. Em termos físicos, o Senhor diz, veja a importância, 9 de cada 10 seriam curados. Agora, por que existe tantas atrações que podem levar a pessoa a desviar-se dos caminhos do Senhor? No livro Temperança está escrito, Satanás reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada proposta sobre proposta, até que finalmente Satanás mesmo imaginou um plano. Olha que plano. Ele tomaria o fruto da vida, também o trigo, e outras coisas dadas por Deus como alimento, e convertê-los-ia em venenos que arruinariam as faculdades físicas, mentais e morais do homem. O que ele fez com o trigo? Refinou, perde mais de 80% dos nutrientes. E com isso já compromete a saúde do ser humano. Comprometendo a saúde física, compromete a saúde mental e compromete a saúde espiritual. Então, o fato de haver ovo de Páscoa, de haver chocolate, sorvetes, refrigerantes, tudo isso é obra do diabo, que tem um propósito: prejudicar o físico, porque sem corpo, como diz o próximo texto, não podemos formar a natureza espiritual. Os transgênicos estão aí também incluídos nessa Sim, os transgênicos também, irmãos. Transgênico é induzir câncer na célula vegetal. Porque a modificação da semente é feita com vírus. E é assim que acontece com o câncer humano.
O câncer humano são modificações nas células provocadas por químicos, provocadas por radiação ou provocadas por vírus. Então, desse conhecimento, o ser humano foi e modificou de maneira controlada sementes para produzir características desejadas, mais resistente a doenças, mais resistente à falta de água e assim por diante. Mas o que estão fazendo? Modificando células. E essa modificação, nós somos o que comemos. Todo o alimento se transforma em sangue, e o sangue se transforma em tecidos. Modificando a célula vegetal, estamos modificando indiretamente as células do nosso corpo. Veja o que diz aqui: o corpo é o único agente pelo qual a mente e a alma se desenvolvem para a edificação do caráter. Daí o adversário dirigir suas tentações para o enfraquecimento e degradação das faculdades físicas. Satanás sabe que se ele conseguir destruir nosso corpo, ele pode interferir na salvação nossa. Porque uma vez que nós aceitamos o Senhor Jesus, tem toda uma caminhada de transformação da mente, que é o que se chama na Bíblia santificação. Não é apenas aceitar a Cristo e estou pronto para ir para o céu. Então o Senhor me conduz na vida, através das experiências, o estudo da Palavra de Deus, como estudamos outro dia, o trabalho útil, formando a virtude de Cristo em nossa mente. Mas se interrompe esse processo, e esse todo o esforço de Satanás de nos seduzir para poder prejudicar nosso corpo, nós colocamos em risco a nossa própria salvação. E isso está escrito, irmãos. Se você lê 1 Coríntios capítulo 3, por exemplo, veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E observem agora: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Quem dá essa interpretação? Porque tem comentadores bíblicos que eles falam que esse santuário se refere à igreja. Mas Ciência Bom Viver diz que esse santuário é o nosso corpo, e o Senhor se está referindo ali a hábitos errados que a pessoa podem levar a antecipar a morte, e aí a pessoa colocou em risco sua salvação se não formou a natureza por responsabilidade dele, porque Deus tem um plano. Ninguém morre se Deus não o permite. Mas se a pessoa sai do caminho e ela antecipa a sua morte, é responsável pelo que está fazendo. E veja o último texto, que está no livro Temperança. Há em nossos dias necessidade de homens como Daniel, homens e mulheres que possuam a abnegação e a coragem de serem radicais reformadores de temperança. E geralmente se pensa o seguinte: ser radical é ser extremista. E a palavra radical vem de raiz. Radical vem de raiz. Quer dizer, se precisam homens que sejam radicais, que voltem às raízes, ao início, ao plano divino da criação, que façam mudanças para quê? Para ter uma boa saúde física, mental e espiritual. Esse é o propósito de Deus. A reforma de saúde é uma bênção muito grande, irmãos. Eu posso falar, meu pai faleceu com 33 anos de infarto agudo, 33 anos de idade. Os hábitos dele eram exatamente os que conduziam ao infarto. Se eu tivesse continuado com os mesmos hábitos, eu teria o mesmo fim. E já estou quase dobrando a idade do meu pai. Estou com 64. Mais 2 anos. E segundo a medicina, eu faço parte de um grupo de risco. Sabe? Por causa dos hábitos dele. Fumava, comia bastante carne, gostava de beber os fins de semana. Eu não faço nada disso e já estou com 64 anos. Não é maravilhoso praticar essa reforma de saúde? Porque não, eu não sei se vocês querem morrer rápido, mas eu não acho vantagem nenhuma, nem graça nenhuma morrer. Você acha? Eu não acho.
Imagina ficar deitado no caixão ali. Vamos nos preparar então para o tema dessa noite. O professor também tem o benefício da saúde, né? Quem quer ficar doente aí, velho doente? Que pior ainda, irmãos. Aí Que pior dependendo ainda. dos outros. Segundo, tem mais um terceiro benefício. Que você envelhece, mas envelhece com saúde e qualidade de vida. Que isso que é importante. Porque velho, e você carregar um corpo doente, já velho é complicado. Agora, um corpo doente é muito complicado. Então, se vamos para ser velho, porque não há outra alternativa, enquanto o Senhor Jesus não vem, você vai envelhecendo. Mas envelhecer de maneira digna e morrer de maneira digna. A gente não pode morrer assim como todo mundo morre. Tem que descansar bem, tranquilo. Nasci tranquilo, então tem que morrer tranquilo. Mas farto de dias, com boa saúde, boa qualidade de vida, com vigor. Descansar porque chegou a hora de descansar. Aí sim. Se não, desonramos nosso Senhor Jesus. Vamos cantar para iniciar o tema dessa noite, o 282. Vamos cantar em pé esse